Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Clássico Paulista, para fazer mais um cara a cara, o segundo episódio do quadro. Da outra vez eu fiz entre Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, na verdade agora temos esse cara a cara de São Paulo e Corinthians, que nada mais é do que montar uma equipe, montar os 11 ideais a partir desses jogadores aqui. Quem eu escolheria entre Rafael e Hugo? Quem eu escolheria entre Igor Vinícius e Mateuzinho? Já vai colocando teus 11 ideais aqui abaixo nos comentários. Com quem desses daqui você escalaria os seus 11 para um jogo, para uma competição, enfim. Levando em conta momento, levando em conta currículo, um pouco também de cada coisa. Eu vou tentar montar aqui meus 11 ideais. Antes vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também se inscrever no canal e compartilhar esse link, porque ajuda demais aqui o crescimento do canal e faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse para vocês. Mas bora lá! Primeiro, começando falando sobre a competição, falando sobre a tabela na verdade. O jogo vai acontecer nesse domingo, 18 horas e 30 minutos no Morumbi. Jogo que para o Corinthians vale a manutenção da liderança isolada do Grupo A. Para o São Paulo vale buscar a liderança do Grupo C. Além de vencer, o São Paulo precisa de um tropeço do Noroeste, que joga contra o Guarani também nesse domingo, só que um pouquinho mais tarde, às 20 horas e 30. Bora lá, eu vou falar sobre transmissão também, tá? Onde você vai poder assistir a essa partida. Ao final do vídeo eu vou estar trazendo essa informação. Bora lá, começando com os goleiros. E aqui eu tenho dois pontos de observação. Um deles, o Hugo, em alguns jogos tem atuações que são maravilhosas. Assim, acho que é um jovem goleiro com potencial de mercado para, enfim, negociar num futuro. Aqui se tem um goleiro mais experiente que no São Paulo se encontrou. O ponto da minha escolha entre Hugo e Rafael vai ser o lado da regularidade. Eu entendo que a frequência de jogos mais marcantes ultimamente, principalmente no último ano, de fato, nesse retorno do Hugo ao futebol brasileiro, nesse último ano, são do Hugo. Só que em sentido de regularidade, de menos falhas, de mais segurança jogo a jogo, eu vou aqui na escolha da experiência, eu vou com o goleiro do São Paulo, eu vou com o Rafael. Falando sobre lateral direita, tem a briga de Igor Vinícius e de Mateuzinho. Dois jogadores com limitações, sim, mas aqui eu vou levar em conta o ponto de equilíbrio. Você tem o Mateuzinho que, na minha opinião, apoia melhor do que o Igor Vinícius, mas o Igor Vinícius compromete menos defensivamente e esse vai ser meu ponto de escolha, um lateral direito que gera mais solidez defensiva. Partindo para zaga, tem uma briga de André Ramalho e Arboleda, olhando para esse lado direito da zaga. E eu vou mais uma vez com um jogador do São Paulo, apesar de entender que o André Ramalho, dentre os jogadores da linha defensiva do Corinthians, é um dos melhores, se não o melhor, mas ainda assim eu vou com o zagueiro do São Paulo. Uma outra briga é de Alan Franco contra Kaká. E aí, minhas pontuações, aí eu já acho que sobra um pouco mais. Já acho que o Alan Franco é muito mais superior do que o Kaká compromete na saída de jogo, o posicionamento defensivo também do Kaká em muitos momentos compromete. Eu vou aqui com mais um defensor do São Paulo. Lateral esquerda se tem o Enzo, o jogador que chegou agora ao futebol brasileiro, ex-River Plate, e Bidu. A linha defensiva do Corinthians como um toda foi um ponto de muita dor de cabeça para a torcida, como para o Ramon principalmente. E o Bidu não se livrava dessas contestações. Acho que o Bidu ele tem características parecidas com o Mateuzinho, de um bom apoio, mas quando se olha um defensor mais completo, quesito defensivo, aí eu vou também com o jogador do São Paulo, que ainda vive os seus primeiros passos no futebol brasileiro, mas ainda assim eu vou com o Enzo. Sobre essa linha defensiva, sobre o gol, você discorda de alguma coisa? Coloca nos comentários. Seguindo aqui para a estrutura de meio de campo, Pablo Maia é um dos jogadores cotados. E esses nomes aqui, tá pessoal? Estou trazendo sobre as prováveis escalações. Não estou falando força máxima de um lado ou outro, não. Estou falando quem deve ir para o jogo
já desse domingo. Se não teria Garro, evidentemente, aqui, né? Enfim. Então estou olhando para o jogo desse domingo. Olhando o Pablo Maia e Martínez, e aqui eu já vou com um jogador corintiano. Acredito que o Martínez ele gera mais volume, qualidade no passe e também um lado de presença defensiva. Então a minha escolha aqui é pelo jogador corintiano, é pelo Martínez. A outra disputa é do Alisson, também volante barra meia central, contra Ranieri. Ranieri que teve uma boa passagem pelo Cuiabá, mas ainda no São Paulo busca se encontrar. Aqui eu vou com mais um jogador do São Paulo. Para esse meio de campo está dividido. Um jogador do Corinthians, um jogador do São Paulo. Partindo um pouco mais à frente, a disputa é de Lucas com Coronado. Dois bons jogadores, mas não tenho dúvida quanto à escolha. Eu acho que por fator de decisão, por fator técnico mesmo, eu vou no nome do Lucas. Coronado tem um bom passe, tem uma boa visão de jogo, gera um meio de campo criativo para o Corinthians, mas ainda assim eu vou aqui no fator decisivo e técnico também do Lucas. Outra disputa no meio de campo de Carrilho com Oscar. Peso da carreira do Oscar, apesar da escolha que ele teve de ir para um mercado um pouco mais alternativo, mas antes de ir para esse mercado alternativo, o Oscar brilhou muito dentro de uma competição muito competitiva, dentro de um mercado muito disputado, e aqui se tem um Carrilho que dá bons primeiros passos, chegou na última temporada, mas dá bons primeiros passos no futebol brasileiro, consegue agregar muito ao Corinthians, mas mesmo assim acho que o lado da carreira do Oscar pesa um pouco nessa minha escolha. Falando sobre o ataque, começando com a disputa de Luciano contra Memphis, e aqui eu não vejo tendo disputa. Sim, o Luciano ele tem uma identificação muito grande com a torcida do São Paulo, mas pelo lado técnico aqui tem sem nenhuma dúvida o nome do Memphis. E olhando para o comando de ataque, uma disputa que gera um pouco mais de dúvida, porque se tem um Calheri, que era muito contestado pelos fatores de tomada de decisão, nos momentos dos grandes jogos, mas com a Copa do Brasil essa contestação terminou se esvaindo, e tem o nome do Yuri Alberto, que cresceu demais, que voltou a crescer na verdade. Eu acredito que aqui realmente eu tenho uma dúvida que se fosse um ou outro, não, pelo momento do Yuri Alberto, que é um momento mágico desde o final do ano passado, e se tem um Calheri mais regular, enfim, aqui realmente eu tenho muita dúvida, mas eu vou terminar escolhendo o momento de agora, vou terminar escolhendo o Yuri Alberto pelo que fez no final do campeonato brasileiro, pelo que fez na Sul-Americana também, no jogo contra o Fortaleza, e agora também o que promete fazer o Yuri Alberto para esse ano. Estou criando alguma expectativa e vamos também colocar como desculpa talvez um entrosamento aqui entre Memphis e Yuri Alberto, mas foi o ponto de posição que mais me gerou dúvida, né, entre Yuri Alberto e Calheri. Vejo o Calheri com uma regularidade um pouco maior, mas o momento exato do Yuri Alberto me chama mais atenção. Falando sobre a transmissão, o jogo vai ser transmitido pela Record e pela Cazé TV. Duas plataformas, um canal TV aberta e a outra plataforma pelo YouTube, que você tem de maneira gratuita. Podem deixar aqui seus xingamentos com respeito sobre algumas escolhas, enfim, podem também deixar as suas opções, os seus escolhidos para esses 11 iniciais desse cara a cara. Eu vou ficando por aqui, deixa o joinha, deixa a inscrição, compartilha o link também, faz com que eu traga ainda mais conteúdos como esse para vocês. Vou ficando por aqui, até a próxima.